Obviamente que o domingo foi marcado pela grande final da Copa do Mundo. A Argentina se sagrou tricampeã mundial e os jogadores hermanos do Internacional fizeram uma grande festa no CT Parque Gigante, que, aliás, recebeu o último dia de atividades antes de uma mudança no ciclo de pré-temporada. Agora é concentração, porque a delegação colorada estará em um hotel em Viamão, onde dará o segundo passo desse início de pré-temporada. O Inter prepara o seu grande presente de Natal para o torcedor. Está tudo certo e o anúncio pode acontecer já nesta segunda-feira. Enquanto isso, no mercado, Lucas Romero está fechado, Edenilson está de saída e a situação de Taison em discussão. Esse é o Diário do Inter KTO de domingo, 18 de dezembro de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste domingo. E obviamente que foi um domingo marcado na história do futebol mundial pelo grande jogo que a gente teve no Catar. A final da Copa do Mundo de 2022, França e Argentina, vitória da Argentina nos pênaltis com um show de Lionel Messi no tempo normal. E no CT Parque Gigante, essa final ela teve repercussões, porque o Inter possui alguns jogadores argentinos. Mercado, Bustos, por exemplo, os dois inclusive com passagens recentes pela seleção argentina. O Mercado foi titular da seleção na última Copa do Mundo na Rússia, em 2018, marcou gol inclusive contra a mesma França nas oitavas de final. E eles assistiram a partida no CT Parque Gigante, depois do treinamento da manhã, antes do treinamento da tarde. E aí a gente teve essa cena maravilhosa. No carro, todos saíram buzinando com a bandeira da Argentina, celebrando o tricampeonato argentino. Ali está o Bustos, no carro também estava o Gabriel Mercado, o Carlos de Pena, que não é argentino, ele é uruguaio, entrou na festa também. Os hermanos absolutamente felizes. A gente teve também a participação do D'Alessandro, que é um ídolo do Internacional e através do Internacional conseguiu também a sua cidadania brasileira e que no Sport TV deu um depoimento muito emocionado de um argentino que conquista o seu sonho, que é ver a seleção de seu país tricampeão do mundo. E por todas as relações que o Inter tem com argentinos, os ídolos argentinos da história do Internacional, a gente cita Guinha Azul, a gente cita o próprio D'Alessandro e poderia citar aqui diversos ao longo da história. É legal a gente ver esse movimento da Argentina e dentro do CT também com o Mercado, com o Bustos, que são jogadores importantes na história recente da Argentina e importantes no atual contexto do Internacional. Mas vamos já para o próximo assunto, porque à tarde, como eu falei, os jogadores treinaram no CT Parque Gigante e foi o último treino antes da mudança de rota agora do elenco colorado. Por quê? Os jogadores estavam treinando em 2 turnos no CT, mas voltando para casa depois do treinamento. E agora eles vão ter uma mini concentração de 4 dias. Serão 4 dias de total e absoluto foco, porque os jogadores estarão concentrados no Hotel Vila Ventura, em Viamão. É um resort de luxo, é um resort que tem campo de futebol, é um resort que tem todas as mais modernas e confortáveis instalações possíveis e que vai ser a casa do Internacional ao longo dessa próxima semana. Os jogadores vão dormir, treinar, se alimentar, dormir, treinar, se alimentar, tudo sob a supervisão do Internacional. E esse tipo de movimento é muito importante para construir a identidade tática do time também, porque é onde se aprofunda, é onde se debruça sobre o trabalho do dia a dia. Os jogadores eles não vão mais ir para casa, agora virou um pouco a chave e nesses 4 dias o trabalho ele vai ser muito intenso. Depois o Inter tem, a partir de quinta-feira, uma folga de 10 dias e aí os jogadores voltam no início de janeiro para continuar e retomar o processo de pré-temporada. Mas, a partir já desta segunda-feira, treinos em 2 turnos no Hotel Vila Ventura e não mais no CT Parque Gigante. Próximo assunto que eu trago aqui, e aí já entrando no mercado de transferências, porque a direção do Internacional já tem montado o plano do presente de Natal ao torcedor colorado.
E é um presente muito solicitado ao longo do último ano, de 2022, de um jogador que está muito bem no Inter e que se encaixou muito bem no Internacional e que vai ser uma das maiores compras da história do clube, que é o Wanderson. A gente já tem noticiado aqui informações sobre o valor do jogador, 4 milhões e meio de euros, 24 milhões e meio de reais, pagos em 6 parcelas semestrais. E na última entrevista coletiva, William Thomas, ele deu um detalhe pra gente, que é o tempo contratual do Wanderson. Ele vai assinar com o Inter por 3 temporadas. Ele tem 27 anos, então ele vai ter contrato até 30 anos de idade. O Inter entende que também, dentro do mercado atual, o Wanderson é uma peça que é muito importante e valorizada, que vale mais do que esses 4 milhões e meio de euros que o Inter está pagando. Mas é um grande investimento, é uma grande operação financeira e o Inter está tratando este reforço como o presente de Natal para o torcedor, tá? Então, e o anúncio até vai ficar meio próximo ao Natal, ele pode ser nessa segunda-feira, se não for nessa segunda, com certeza vai ser ao longo dessa semana, mas o Internacional está comprando o Wanderson e está gastando muita bala para comprar o Wanderson. Então, se o torcedor chegar, mas qual é o presente de Natal? Nenhuma grande contratação. Não, a grande contratação é a compra do Wanderson, porque em termos de dinheiro é um valor bem alto e de um jogador que a gente já sabe que rendeu aqui, né? Então não é nenhuma aposta, o que eu acho já interessante. Pagar bastante, mas por um jogador que a gente sabe exatamente aquilo que pode entregar. Na tarde deste domingo, eu falei sobre Mário Fernandes, com algumas informações de bastidor que eu coletei sobre o início dos treinamentos desse jogador, para a gente tentar também um pouco entender qual a posição que ele será utilizado pelo técnico Mano Menezes. Já nos foi descartado que ele utilizaria o jogador como primeiro volante, até porque o Lucas Romero ele está chegando. Existem outras possibilidades, aventadas internamente. Uma outra eu acabei sugerindo, conhecendo bastante o trabalho do Mano, mas mais na questão da leitura. É só clicar aqui para assistir, para falar sobre Mário Fernandes, que está encantando nesse início de passagem pelo Internacional, pelo menos nos treinamentos. A comissão técnica do Inter está bem empolgada com o futebol do Mário Fernandes. Uma última, tá? Eu vou atualizar aqui os negócios do Internacional, tá? No mercado de transferências. Lucas Romero está fechado. Deve ser anunciado também no início dessa semana, entre segunda e terça-feira, e chega a Porto Alegre no início dessa semana, terça, quarta talvez, mas nos próximos dias o Lucas Romero está chegando por aí. 700 mil dólares à vista para o Independiente, mais 130 mil dólares que o Inter vai acertar com o jogador ao longo do contrato. Edenilson também está fechado, vendido ao Atlético Mineiro. 1.250.000 dólares que o Galo está pagando, mais assumindo alguns valores que o Inter devia ao jogador. Ele, inclusive, já se despediu dos companheiros no CT Parque Gigante e deve ter a sua venda anunciada nos próximos dias. Tyson ainda está em discussão. A direção do Inter quer uma rescisão contratual, quer liberar o jogador amigavelmente, mas ainda nenhum clube apareceu para ter o Tyson. Enquanto outro clube não aparece, o Tyson treina normalmente no CT Parque Gigante, mas já é descartado que ele seja utilizado, por exemplo, pelo Internacional. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. Cara, Camaquã venceu. Quem acompanhou e tá lá no meu Instagram, tá no Instagram da KTO, o Felipe, tá? Que é natural daqui de Camaquã, inclusive agora eu tô em Camaquã, tô gravando esse vídeo aqui em Camaquã, na minha casa, e o Felipe, que é daqui de Camaquã, ele foi o vencedor do bolão da KTO, que dava 500 mil reais de free bet pro vencedor. Ele jogou 5 reais, ganhou o bolão e ganhou uma free bet de 500 mil reais. E aí, na free bet, que não é 500 mil reais no dinheiro, é 500 mil reais para tu fazer uma aposta. Ele jogou na Argentina ou no empate. Era a Argentina ou empate o jogo dele. E ele ganhou. Portanto, ele está levando para casa, aí sim, em dinheiro, 210 mil reais. Quebrou o sueco. O sueco vai e já fez o Pix de 210 mil reais para o Felipe, aqui de Camaquã. Abraço, Felipe, parabéns. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!